Olá, vamos incluir agora um outro vídeo sobre o PCASP, para detalhar mais o que significa esse plano de contas aplicado ao setor público. Olá, o objetivo desse vídeo é que você compreenda o detalhamento do 5º nível da conta contábil no plano de contas aplicado ao setor público, PCASP. Como vimos no vídeo Entendendo PCASP, a estrutura numérica da conta contábil do PCASP é identificada por um código com 7 níveis de desdobramento compostos por 9 dígitos. A fim de possibilitar a consolidação das contas públicas, era necessário criar no PCASP um mecanismo para a identificação das transações recíprocas, compreendidas tanto as transações internas de um ente da federação, quanto as transações entre entes. A solução encontrada foi a utilização do 5º nível das contas de natureza patrimonial, que correspondem às classes 1, 2, 3 e 4 do PCASP. Assim, o 5º nível deve ser utilizado exclusivamente para esta finalidade e poderá assumir o valor 1, consolidação, 2, intra-OFSS, ou ainda 3, 4 e 5, para registrar operações inter-OFSS. Importante lembrar que o PCASP restringiu o detalhamento do 5º nível às contas consideradas relevantes para fins de consolidação, e sempre que houver o detalhamento, seu uso é obrigatório. As contas que não tiverem todo o 5º nível detalhado, por exemplo, só previrem o dígito 1, consolidação, poderão ser detalhadas com os demais dígitos, caso o ente entenda ser necessário. Essa possibilidade corresponde a uma exceção quanto à regra de detalhamento do PCASP, que determina que os entes da federação somente poderão detalhar a conta contábil nos níveis posteriores ao nível apresentado na relação de contas do PCASP. Para mais informações sobre o detalhamento de contas, assista o vídeo Entendendo PCASP, cujo link encontra-se na descrição do vídeo. No setor público brasileiro, a consolidação pode ser feita no âmbito intragovernamental, ou seja, em cada ente da federação, ou em âmbito intergovernamental, que corresponde à consolidação nacional. No caso da consolidação no âmbito intragovernamental, devem ser incluídos os valores de todas as transações ocorridas, com exceção dos saldos decorrentes de operações intra-orçamentárias. 2. Intra-OFSS. A consolidação nacional é de competência da Secretaria do Tesouro Nacional e abrange todas as entidades que pertencem a algum orçamento fiscal e da Seguridade Social, a saber, as esferas de governo, União, Estados, Distrito Federal e municípios, os poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, e a administração pública direta e indireta, incluindo fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. No caso da consolidação nacional, devem ser incluídas apenas os valores das transações registradas com dígito 1, consolidação, sendo excluídos todos os montantes decorrentes de transações intra- e intergovernamentais. A consolidação nacional é materializada por meio da publicação do Balanço do Setor Público Nacional, BSPN. As contas identificadas no nível de consolidação com dígito 1, consolidação, identificarão as operações decorrentes de transações entre uma entidade que pertence ao orçamento de um ente público e uma entidade privada, por exemplo, pessoas físicas, empresas, associações e fundações privadas, organizações sociais, organismos internacionais. Transações entre uma entidade que pertence ao orçamento de um ente público e uma entidade que, embora pública, não pertence ao orçamento. Por exemplo, empresas estatais independentes. Alterações patrimoniais dentro de uma mesma entidade. Por exemplo, depreciação.
Registro e a baixa de ativos, no caso de transferência de ativos entre entidades públicas, por exemplo, doação de bens de um ente a outro, transferência dos créditos para inscrição em dívida ativa entre a unidade de origem e a unidade responsável por sua inscrição. As contas identificadas no nível de consolidação com o dígito 2, intra-OFSS, identificarão as operações decorrentes de transações entre entidades que pertencem ao orçamento do mesmo ente público. As contas identificadas no nível de consolidação com os dígitos 3, 4 e 5, inter-OFSS, identificarão as operações entre entidades que pertencem ao orçamento de entes públicos distintos, tais como repartição dos créditos tributários do ente público federal para o ente estadual ou municipal, ou variações patrimoniais decorrentes da transferência de bens móveis ou imóveis entre entes públicos distintos que utilizam o PECASP. Atenção! O uso dos dígitos 3, 4 ou 5 dependerá com quem a transação está sendo realizada. Quem vai realizar o lançamento deve considerar a qual esfera pertence a pessoa do outro lado da transação, e não sua própria esfera de governo. Assim, numa transação entre um Estado e um município, o Estado utilizará o dígito 5, inter-OFSS, município, e o município utilizará o dígito 4, inter-OFSS, Estado. Já numa transação entre o município e a União, o município utilizará o dígito 3, inter-OFSS, União, e a União utilizará o dígito 5, inter-OFSS, município. Como exemplo de uma transação identificada no nível de consolidação com o dígito 1, consolidação, temos uma prestação de serviço por uma empresa independente realizada para um ente público. Percebe-se que tanto a conta do passivo como a da variação patrimonial diminutiva, VPD, serão consideradas na consolidação do Estado e na consolidação nacional. Como exemplo de uma transação identificada no nível de consolidação com o dígito 2, intra-OFSS, temos a transferência da contribuição patronal do município para o regime próprio de previdência dos servidores, o RPPS. Como é uma transação entre entidades que pertencem ao orçamento do mesmo ente público, os montantes serão excluídos da consolidação do município e da consolidação nacional. Temos agora um caso de doação de um imóvel pela União para um Estado. Como vimos anteriormente, o registro e baixa de ativos, no caso de transferências de ativos entre entidades públicas, devem ser considerados na consolidação. Por isso, essas operações devem utilizar o dígito 1, consolidação. Já o registro das variações patrimoniais referentes a essas transferências serão consideradas na consolidação dos entes, por se tratar de uma operação inter, mas não serão consideradas na consolidação nacional. Como último exemplo, temos o caso da transferência do Fundo de Participação dos Estados pela União. Como a União está transferindo para um Estado, a transação deve ser identificada no nível de consolidação com o dígito 4, inter-OFSS, Estado. Já pela ótica do Estado, os lançamentos devem ser identificados com o dígito 3, inter-OFSS, União, por se tratar de uma transação com a União. Essa transação irá compor os relatórios consolidados da União e do Estado, porém não irá compor a consolidação nacional. Atenção! Tanto na MSC como na Declaração de Contas Anuais, DCA, devem ser enviadas as contas e seus respectivos valores nos diversos níveis de consolidação, níveis de 1 a 5. Ou seja, não devem ser encaminhadas as informações já consolidadas, com exclusão dos saldos recíprocos. Por meio dos dados completos, é possível realizar o processo de consolidação. Espero que você tenha conseguido compreender melhor como funciona o detalhamento